Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um IFCast. Hoje estamos com o Cível Anderson Toledo Fernandes, professor do IF da FMG, campus de Juiz de Fora, tá? Possui licenciatura em Educação Física, especialização em atividades motoras para a promoção da saúde e qualidade de vida, e também é bacharel em nutrição. Silvio, muito bom dia, né? Seja bem-vindo, né? Se apresente aí. Bom dia, é um prazer, né, estar aqui com vocês nesse bate-papo. Acho que vai ser muito bacana, né? Tenho certeza disso. Como você já Então, tá falou, bom, né, o meu nome, só para complementar a formação, né, e claro. eu também tenho mestrado em Educação Física, né, pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente sou professor de Educação Física do Instituto Federal do campus do Instituto Federal de Minas Gerais, né, do campus Juiz de Fora. Sou casado, né, tenho 3 filhas e é isso aí. Acho que É isso são aí. as coisas mais importantes. Show de bola. Hoje o episódio vai girar em torno sobre as práticas de educação física, né? Enfim, a gente já tem que começar perguntando qual que é a importância das práticas de educação física na formação do jovem hoje e na promoção da saúde e na inclusão dela socialmente. Joia, pergunta muito boa. Assim, a gente, né, nós, né, profissionais da área e professores, principalmente docentes, né, nós temos uma questão muito de uma formação geral, né? Quando a gente pega a educação física, a gente não consegue trabalhar com ela a prática física, o exercício físico, sem ela estar contextualizada. Por isso que a gente fala que ela é muito importante para a formação geral, porque se eu simplesmente, em uma aula, eu for lá e dar um treinamento de uma determinada modalidade esportiva, ou de luta, ou de ginástica, eu estaria simplesmente transferindo um conhecimento prático sem contextualizá-lo, né? E isso não necessariamente precisa ser feito dentro de uma escola. Poderia ser feito num clube, numa academia, ou até por um leigo, né, que tem uma experiência aí com determinada área esportiva. Então, por que a gente fala que a importância dela, né, é para a formação geral? Porque dentro dos conceitos que a gente tem trabalhado, né, principalmente na concepção pedagógica que a gente utiliza, né, que é a pedagogia histórico-crítica, a gente precisa resgatar a historicidade daquela atividade, daquela modalidade, daquele conteúdo. E quando a gente faz esse resgate, né, essa historicidade desse conteúdo, a gente não pode deixar de falar que foram pessoas, né? Foram seres humanos que criaram aquilo. E como criaram? Na maioria das vezes, por alguma necessidade, né? Outras vezes, por vontade de se divertir, de ter um lazer, etc. Então, todas as atividades que vocês, né, imaginarem aí de prática esportiva, ela advém de uma necessidade. Ou seja, né, para matar a fome, ou seja, para se defender, ou seja, simplesmente para se divertir. Então, dentro disso, vem surgindo os esportes, as lutas, as ginásticas, os jogos, as brincadeiras, e cada uma delas, em seu contexto, ela traz reflexos na vida da pessoa. Então, por exemplo, a gente trabalha, né, dentro da educação física, quando a gente trabalha os esportes, a gente contextualiza ele a partir da Revolução Industrial. Ele é um fruto da Revolução Industrial. A gente trabalha ele a partir do advento do capitalismo. Porque o esporte, os jogos e as brincadeiras, quando eles são apropriados por instituições, e vão criando regras, vão criando regulamentações, instituições que tomam conta daquela determinada modalidade, ela se torna um esporte. E isso, não coincidentemente, mas ocorreu porque tinha que ocorrer mesmo devido ao processo, né, de capitalização global, uma forma de ter lucro com aquilo. Então, todos os esportes hoje que a gente imagina, né, e que tem uma instituição por trás dela, a preocupação dela não é simplesmente fornecer uma prática, e sim usar o esporte por alguma finalidade, quer seja ela financeira, política, né, ideológica, o que a gente imaginar. E a gente não foge, por que a gente fala então da importância, né, dessa formação geral? A gente não pode fugir desse contexto, porque ele é usado, né, inclusive, se vocês lembrarem aí, né, na década de 1960, da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, um dos principais mecanismos para mostrar
quem era mais potente foi o esporte. Não sei se vocês lembram, se vocês pegarem quadro de medalhas de Olimpíadas ou mundiais, né, campeonatos mundiais dessa época, os primeiros lugares sempre são disputados entre os Estados Unidos e a Rússia. E eles foram, né, nessa Guerra Fria até 1992. Aí vocês indo mais longe ainda, né, para essas duas nações, grandes nações, mostrarem que são potentes realmente, não só modo bélico, né, mas também esportivo, eles mostram que necessariamente o viés ideológico também, eles querem mostrar através do esporte também que um viés ideológico é melhor que o outro. Ou seja, que o comunismo é melhor talvez que o capitalismo. E eles ficam nessa disputa. E para mostrar que não precisa ser uma grande nação e que um viés ideológico pode ser bom ou ruim, a Rússia, ela pega como exemplo uma pequena ilha aqui no nosso, né, no continente latino-americano, que é Cuba. Então, se vocês olharem também, de 1960 até 1992, que é durante a Guerra Fria, Cuba ficava entre os primeiros lugares. Por quê? Uma ilha tão pequena, né, e ficar em terceiro lugar, às vezes até primeiro lugar, porque a Rússia estava patrocinando a Cuba. Para mostrar um viés ideológico aí, que talvez seja para mostrar que o comunismo seria uma ideologia melhor do que o capitalismo. Então, assim, é por isso que eu te falo, quando a gente trata das concepções dos esportes, né, e das ginásticas, das lutas, né, e das danças, etc., das partes corporais, é uma de formação geral, porque eu não consigo dar uma aula sem poder tocar nesse assunto, sem fazer uma interdisciplinaridade com esses assuntos. Eu peguei aqui um assunto só, né, um viés ideológico, político e econômico. A gente consegue fazer isso em vários outros vieses, né, ambientais, né, etc. Então, por isso que eu falo que é importante, é de uma concepção geral para nossos alunos, né, é uma formação geral, mas quando você também fala da promoção da saúde, ela é importantíssima, porque ali talvez é um primeiro contato que o aluno vai ter com uma atividade física, na educação física escolar. Então, eu não posso deixar também de fornecer para ele o treinamento físico, ensinar para ele as regras, e é o que a gente faz. A gente tem um contexto aí geral, né, político, social, econômico, mas temos os contextos específicos também. Até porque quando eu trabalho com contexto específico, que é o da promoção da saúde ou do treinamento físico, eu também tenho que pensar e tenho que refletir que esse meu aluno, ele pode estar vindo de uma comunidade ou de uma cultura que ele nunca teve a oportunidade de pegar uma raquete de badminton, por exemplo. Ou que ele nunca teve a oportunidade de jogar vôlei numa rede de vôlei. E como é a primeira vez que ele contato, eu preciso ter uma atenção melhor para esse aluno. Agora, por outro lado, eu tenho alunos também, num mundo tão diverso, principalmente no Instituto Federal, que já teve condições de pegar uma raquete de badminton, uma raquete de tênis, né, uma raquete, de ter oportunidade de feito uma luta, né, um jiu-jitsu, ou um aluno que fez uma capoeira lá na sua comunidade. Então, assim, a gente trabalha com vários contextos que, para me poder chamar a atenção desse nosso aluno, né, para poder fazer uma atividade física, mostrar que é importante para a promoção da saúde dele, para o desenvolvimento físico e mental dele, eu preciso contextualizar também essas realidades. Mas também tomar cuidado para não discriminar, para não ter um preconceito, ou para não excluir. Porque se eu trabalho só, a gente brinca muito, né? Que as aulas de educação física, eu tive esse tipo de aula, né? Era o quadrado mágico, quando era, né? O que é o quadrado mágico? É o vôlei, o basquete, o futebol e o handebol. A gente só via isso, né, na nossa educação física. Eu por exemplo, né, na minha infância e juventude, eu só tive aula desses 4 quadrados, desses 4 elementos. E muito mal o basquete, né, e muito mal o vôlei. A maioria das vezes era o handebol e futebol, futsal, né, nem futebol não era. Na minha época era até futebol de salão. E se eu tenho oportunidade, né, de mostrar para os meus alunos que existe mais conteúdos para serem abordados, e existe realmente, eu tenho que fazer isso. Eu não posso privar ele desse conhecimento. Eu não sei se eu acabei me alongando, você me desculpa, né, Marcos? Mas é só para vocês entenderem um pouco, né, esse contexto aí de como se dá as nossas aulas aqui no Instituto Federal. E como deveria dar, não só no Instituto, né? Deveria dar, todas as aulas deveriam ser assim. Não, é o que eu sempre falo, porque assim, na minha antiga escola eu sempre vim de escola municipal, assim, me deu uma ótima base para as condições que eram me fornecidas, claro. Mas, assim, por exemplo, eu nunca fui um cara muito ativo no futebol, por exemplo. Eu nunca fui um cara muito cara do futebol, sabe? E eu fui conhecer o basquete no Instituto Federal, que eu tive a oportunidade de poder jogar, a oportunidade de poder
tá ali vendo o pessoal e, cara, se eu tivesse descoberto antes, seria muito melhor, sabe? Muito, tipo assim, sabe? Poder se inteirar, enfim. E é realmente muito importante essa questão da interdisciplina, porque nada no mundo não é ligado. Nada é singular, tipo assim, tem a sua singularidade, claro, mas tudo tem uma ligação com algo, né? Então é muito impossível, quase impossível você falar de um assunto e não destrinhar ele, né? Abrir ele. Enfim, e lembrando, voltando, lembrando que a gente vê muitas diferenças, né? Igual você tinha falado aí sobre como se portar para não poder excluir ninguém e como que é o trabalho para trabalhar, para fazer esse trabalho com os diferentes gostos, os gêneros e para incluir todo mundo. Como que funciona para fazer o menos de exclusão possível? Então, Marcos, a gente. Talvez esse seja o desafio maior do professor, né? Não só de educação física, dos outros também, porque nem todo mundo, né, gosta dos conteúdos de todos os conteúdos de uma determinada disciplina, né? Na área de história, eu gosto de história antiga, não gosto de história moderna, não gosto de história africana, não gosto de história europeia. Então, assim, em toda disciplina vai ter isso, na matemática, na física, na educação física também não é diferente. Tem gente que só gosta de futebol, né? E não quer nem olhar para a dança. Agora, eu não vou ministrar dança porque ele não gosta. Talvez ele não goste por vários motivos. Não teve possibilidade de vivenciar, tem um preconceito à dança para mulher, assim como a lutas, né? Eu abordo a lutas, as meninas falam, não, isso é coisa de homem. Por quê? Porque é o contexto que ela vive, né? Aquela cultura, o próprio familiar, onde meninas têm que fazer esportes mais, né? Tem que dançar, fazer balé, e homens não, jogar futebol, lutar. Então, essas questões que a gente vem quebrando, né? Graças a Deus, né? No passar do tempo, mas ainda existe ainda muito preconceito, principalmente nas comunidades mais carentes. Então, quando a gente tem alunos de comunidades mais carentes e uma cultura muito machista enraizada, eles vêm e só quer jogar futebol, já quer jogar futebol, futebol, futebol. Por quê? É a realidade que eles têm lá. E fala que quando eu vou ministrar um conteúdo de dança, fala que dança é coisa de menina e não vai dançar. E cruza os braços e senta na arquibancada, lá da quadra. Só que aí você falou uma coisa, como é que incluir e não excluir? Eu preciso trazer esse menino para fazer comigo. Então, assim, eu, enquanto homem, eu uso uma artimanha, né? Eu dei aula de dança há muito tempo, então eu tenho uma facilidade de trabalhar com dança nesse caso, então eu mostro para ele que dança não é coisa de homem. Na aula teórica, eu mostro os vídeos de homens dançando, mostro que dançar é simplesmente fazer um gesto motor, não necessariamente a gente tem que dançar uma dança estereotipada, por exemplo, eu mostro uma dança lá estereotipada, né, de um grupo de dança, não, né? Aquilo ali é uma dança que aquela pessoa está dançando para mídia ou para fazer uma apresentação. Aí depois eu mostro uma dança escolar, onde as crianças estão dançando, um grupo de escola está dançando, que tem meninos, meninas, né? Então, assim, a gente tem que tentar, por isso que a aula, assim, a educação física, a gente fala, pô, aula teórica, coisa chata, não. A gente precisa contextualizar. Porque não só, às vezes, na prática, a gente não consegue mostrar tudo. E para trazer essas pessoas que têm preconceito ou que não querem fazer aquela atividade, a gente precisa contextualizar, mostrar para eles que é importante, que é interessante. Eu não sou aquele professor, Marcos, que eu obrigo todo mundo a fazer atividade física. Não sou. Eu não dou falta se não faz, sabe? Eu não sou assim, sou rigoroso, não. Eu acho que não é assim que a gente tem que trazer o aluno para nossas aulas. Eu sou a partir da motivação, do convencimento, talvez motivar mesmo, ó. Então, os alunos que fizerem aula hoje, vou dar um ponto extra. Ponto extra, porque aqui se não fizer, não vai perder o ponto. Ou, beleza, não quer fazer? Eu tenho uma folha de relatório, né? Já preenchi, quase não uso, mas é quando é uma turma que tem muito aluno que não faz, né? Não gosta de fazer a parte prática, aí eu utilizo disso. Tem que preencher então. O que eu vou dar aqui na hora prática? Vocês vão preenchendo aqui, vão anotando. Aí, a maioria das vezes, o aluno não quer ter esse trabalho, né, de ficar escrevendo ali, né? Aí ele vem trazendo ele devagarzinho para as aulas, né? Alguma coisa chama atenção. É aluno que só gosta de futebol, mas põe uma luta para você ver. Os caras adoram. Então, assim, então você vai trazendo eles devagarzinho e vai introduzindo, entendeu? Não, sim, eu até lembro no meu primeiro ano que a gente teve uma professora, não me recordo muito o nome dela agora, mas enfim, e a A gente Cláudia, né? teve. Isso, Cláudia, isso Claudinha, mesmo, isso. obrigado. A Cláudia. E assim, como qualquer menino, eu adorava uma bola, né? Eu adorava rolar uma bola aí, um basquete, um futebol, mesmo não jogando, a gente chutava.
E aí ela nos apresentou a questão da dança. E a gente até tinha montado, a gente, junto com outras turmas, a gente montou uma grande apresentação e foi, nossa, foi tipo assim, uma experiência muito diferente da realidade que eu tinha vindo. Foi literalmente uma abertura para o Instituto Federal, sabe? Inclusive, eu tenho que Isso. agradecer muito ao IF por essas oportunidades e outras. Bacana. E não pois é. Mas voltando, é engraçado porque quando a gente fala sobre educação física em si, a gente pensa que ela é só uma questão de para trabalhar com questão motora ou, ou só para lazer mesmo, né? E eu tenho uma questão que fica na minha mente. Como que a educação física no âmbito coletivo, ela pode ajudar a gente no sentido da justiça? Como que se deve trabalhar essa questão de senso de justiça com os alunos? Muito importante isso aí, porque quando a gente fala de educação física e prática esportiva, né, a gente valoriza sempre o melhor, o vencedor, e na maioria das vezes o melhor e o vencedor, ele adquiriu aquele prêmio ali, ou conquistou, né, ou atingiu aquela meta, por ele realmente ter sido melhor. Às vezes não necessariamente é isso, mas aquele que se destaca, ele sempre vai ser o melhor. Porque várias coisas estão por trás disso. Viver num país como o nosso, né, que tem muita desigualdade social, é muito difícil falar de justiça, tanto em questões legais, né, porque num país que com muita desigualdade social, não existe lei que é justa para todos. E assim acontece também no âmbito esportivo, no âmbito da prática esportiva. Por que a gente fala isso? Desenvolver um lado justo porque dentro de um esporte nós temos que seguir determinadas regras. Então eu entendo que se as regras estão sendo aceitas, estão sendo postas e realmente estão sendo obedecidas, tem um certo padrão de justiça ali, que é o que acontece fora do contexto esportivo também. Só que nem todos ali têm a mesma concepção cultural. Por exemplo, eu dar um pontapé num aluno no futebol, para mim, que vim lá da favela, que eu levo pontapé todo dia, é natural, é normal, é simplesmente uma falta. Eu dar um pontapé, vindo uma pessoa, né, de uma outra situação, onde eu não estou acostumado com esses pontapés, onde as pessoas se respeitam mais no sentido igualitário daquela situação, né? Não quer dizer que lá também, numa comunidade mais carente, não vai ter o respeito. Pelo contrário, tem sim, de acordo com as regras dele, mas existe o respeito sim. É uma questão de sobrevivência nesse contexto também. Mas, num contexto geral, são duas concepções diferentes. Então, para o juiz vai ser, talvez, ao aplicar uma regra, vai ser injusto. Poxa, eu só dei um pontapé porque você me expulsou. Para outro, não, tinha que expulsar mesmo, porque ele me deu um pontapé. Então, assim, são duas concepções diferentes que, apesar de a gente encontrar justiça na aplicação da regra, individualmente, na capacitação de quem infringiu a lei, não está sendo justo. Talvez não está sendo justo. Então, é muito difícil falar de justiça, como eu comecei no início, onde as questões das concepções fora campo, né, fora quadra, fora contexto ali esportivo, não existe, né, essa justiça. Mas a gente tem que entender que também nós precisamos seguir uma linha. Né? E se ali é o momento de se aplicar uma regra, de se fazer justiça, que seja feita. O que eu não gosto, Marco, é no contexto esportivo de mass media, né, de grande mídia, no contexto aí do capital, eu não quero discutir esse contexto, né, eu até discuto com os alunos. Quando eu vou no treinamento e vou participar dos meus campeonatos de vôlei aí com os alunos, aí sim, lá nós estamos em outro contexto. Mas no contexto escolar, eu tenho que contextualizar para os dois, para aquele que achou que aquilo não foi falta e para aquele que achou que foi falta. E mostrar para os dois que a regra foi aplicada, independente de quem achou ou não. E se existe regra, ela tem que ser aplicada naquele contexto ali. Só que eu preciso também levar em consideração que são duas realidades diferentes. E fazer eles refletir sobre isso. É simplesmente um ficar com raiva do outro e pronto. Então, assim, ser professor, como eu falei com vocês, não é simplesmente chegar e aplicar uma regra e ensinar o gesto motor. Eu preciso estar contextualizando, preciso estar mostrando para eles, porque a concepção de cada um é muito diferente, né, Marcos? A gente vê, assim, levando para uma questão mais ampla, né? O cara, quando ele entra no mercado e rouba uma comida, se ele está roubando para comer, a gente tem que talvez refletir melhor sobre isso. Agora, tem uma regra, não tem para o ladrão? Tem.
o cara roubou, tem que ser preso, tem que prenda, né? Assim, a gente, né, naquela visão fria, a gente fala que prenda. Mas, poxa, vamos olhar esse contexto aí. O cara precisou, está trabalhando, está desempregado. E tem hora que se o filho dentro de casa está passando fome, a primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar emprego? Não, você tem que matar aquela fome imediata. Então, assim, é uma questão extra esportiva, mas é que a gente tem que trazer para o contexto escolar. Não tem que discutir isso lá. Acontece muita coisa dentro de uma sala de aula, dentro de uma quadra, cara. Eu que trabalhei já fora, em contexto diferente, não é fácil, né? Trabalhar em comunidade carente é muito difícil. E você trazer essa contextualização, mostrar para eles, né, algumas questões aí sociais, né, até mesmo legais, é muito difícil colocar na cabeça dele. Por outro lado, trabalhar num colégio particular, que eu já tive essa realidade também, é muito mais fácil. Então, assim, são realidades diferentes, só que no Instituto Federal a gente tem essas duas realidades. E trabalhar com essas duas realidades não é simples, não. Mas é muito gostoso e desafiante, eu gosto muito. Com certeza, eu imagino. Na minha própria sala mesmo, a gente vê que né, cada um tem uma origem diferente. Cada um veio de uma cidade até diferente, veio de uma escola diferente, com condições diferentes, entendeu? E eu imagino que realmente seja um grande desafio, e é até um mérito dos professores no geral por trabalharem muito bem com os alunos, na medida do possível. E, enfim, tem mais uma questão que enquanto o senhor falava aí, eu estava numa dúvida aqui. Qual que é a diferença principal em trabalhar com os jovens e as crianças? Porque, na minha ideia aqui, creio que com as crianças a gente gira mais em torno enquanto com os jovens já pode trabalhar questões mais como a justiça, ou enfim, além da questão motora também, claro. Mas com a criança, creio que fica mais na motora, não é? Ou eu estou errado? Como Não, funciona? isso mesmo, está certo. Quando a gente trabalha com criança, a gente tem que preocupar muito com o desenvolvimento infantil, né? Não que a gente não deixe de trabalhar as questões políticas, econômicas, sociais, a gente trabalha também. A gente trabalha até com uma linguagem mais simples, para eles poderem entender. Talvez é muito importante esse trabalho, não de forma robusta, né? Mais simplificada, até para quando eles chegarem ali na adolescência, está entendendo melhor, porque a maioria chega ali sem entender essas questões. Mas o É verdade. importante é, mas o importante é realmente trabalhar o desenvolvimento motor. A gente tem estudos, né? A gente tem pesquisas e mostra, por exemplo, de 4 a 5 anos, né, qual fase que é, de 5 a 7, de 7 a 8. Por exemplo, uma coisa boba. O voleibol, as habilidades do voleibol, a gente consegue só aperfeiçoá-la a partir dos 11 anos. E a ginástica, a partir dos 5, a gente já começa a poder fazer os movimentos motores mais específicos. Só, até para cada modalidade esportiva, eu preciso Nossa. obedecer o desenvolvimento motor do aluno. Cara, eu acho isso incrível, porque assim, eu tenho uma prima que ela fez ginástica por muito tempo, e ela, tipo assim, com 6, 7 anos, e ela fazia umas coisas que, meu Deus, só a minha coluna vendo aquilo ali já pedia um arrego grandíssimo ali, já ficava todo, minha coluna doía por ela, entendeu? E eu achava o máximo. E eu acho muito interessante como cada pessoa se porta em cada esporte. Assim como eu acho muito interessante as pessoas pularem no aro do basquete, enterrar, ou aquele cara que tem mais fácil em drible, ou aquela pessoa que sabe lutar, a pessoa que sabe dançar. Cada característica humana é muito interessante no geral. E, enfim, a gente tem uma ideia de que a educação física ela tem um peso maior no sentido de ser uma disciplina voltada mais para o lazer, né? Como foi dito, né? Ela é mais voltada para o lazer e afins. Enfim, como que a gente pode transparecer a seriedade dessa matéria? Porque a gente já falou da importância dela. E como que a gente pode mostrar para as pessoas essa importância? Marcos, são oportunidades como essa, né, de estar fazendo um podcast, são oportunidades dentro da própria sala de aula, onde o professor ali, né, ele mostra que a disciplina é importante, tem que ter uma certa seriedade, vocês mesmos, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto o depoimento de vocês, quando vocês entram lá no primeiro ano, estão acostumados com uma realidade de educação física, depois, aí no início é um baque grande, porque a gente vem com aula teórica, né, a gente traz algumas questões os esportes que vocês não estão acostumados, dança, ginástica, né? Então é um impacto ali no início, mas quando Hum, vocês saem do terceiro ano, vocês fazem, pô, obrigado, por ter é oportunidade desse para mim. verdade.
Acho que a parte É disso, verdade. né? Essa seriedade começa aí, do professor. E isso é muito interessante porque a gente vê como mesmo você falou, a gente vê um incentivo muito grande por parte dos professores. Eu não tive nenhum professor que fez um pouco descaso ou que só deu a bola. Todos eles é, fizeram as teóricas, a gente fez prova, e lembrando para os vestibulandos, assim como eu, que é importantíssimo, tá? Quem vai fazer Enem ou qualquer outro vestibular, geralmente cai, questão de educação física, tá? Muito importante. Mas, enfim, voltando. E, e aí é uma participação muito grande do corpo docente. Não tem aquele descaso. Isso é o que eu fico mais agraciado, eu fico, sabe, é muito bom. Enfim, e voltando à questão dos esportes, né? Assim, não que a gente vá fugir. Qual que é a importância da gente inserir no o ensino novas modalidades esportivas e fugindo das modalidades tradicionais? E, no caso, a gente permitir o acesso a novos conhecimentos aí para os alunos. E como a gente faz isso? Então, Marcos, eu vou, para começar, né, explicar. Nós, dentro da cultura corporal, a gente trabalha muito no sentido da cultura corporal. A gente tem 8 elementos básicos. São os esportes tradicionais, que é esse que você citou, que a gente está acostumado a ver aí, né? A gente tem os esportes complementares, que são esportes que nós não estamos acostumados, rugby, futebol americano, trekking, slackline, e assim por diante. O esporte que a gente não vê, que a gente não tem oportunidade de poder praticar. As questões de saúde, que a gente trabalha também, você citou, né, em relação à promoção da saúde, a importância da educação física, né, os efeitos da atividade física no corpo humano, tanto física e mentalmente. A dança, né, a ginástica, as lutas, os jogos e brincadeiras e as atividades circenses. Então a gente trabalha esses 8 elementos, a gente chama de conteúdos da cultura corporal. Por que é importante trabalhar esses 8 conteúdos? Porque, como eu falei no início, a gente não pode privar os nossos alunos de conhecer esses conteúdos, porque eles existem. Eles estão aí em nosso meio. Outro, a maioria, vou falar para vocês, mais de 90%, talvez 90% dos nossos alunos não tiveram oportunidade de conviver com esses conteúdos, nem fora, porque às vezes, para conviver com esses conteúdos, é preciso pagar, né, uma dança, fazer uma ginástica, fazer uma luta, então é preciso pagar para ter, né, para ter acesso, fazer uma academia, etc. Então a gente precisa também mostrar para eles que eles têm direito, é um direito básico, né, constitucional, e eles precisam ter conhecimento disso e poder vivenciar isso. E é muito importante quando a gente trabalha esses elementos, para mim assim, o mais legal que a gente vê, alunos que nunca fizeram jiu-jitsu, nunca. E eu ensino para ele uma técnica de jiu-jitsu ali e coloco ele para fazer um combate com um colega, como que é nato, como que o aluno tem um dom para aquilo. E ele nunca fez. Imagine se ele tivesse feito isso lá com 6 anos, 7 anos, entrado numa escolinha, poderia ser um campeão depois mundial de jiu-jitsu, né? Um lutador de MMA. Professor, então você está incentivando que Não, mas eu não posso excluir ele se ele quer fazer isso. Porque a gente só não tem oportunidade de fazer se a gente não tem conhecimento daquilo. Então, se eu tenho conhecimento daquilo, e eu gostei, e eu quero fazer, por que não poder fazer? Eu acho que é importante. Você citou uma coisa antes na sua fala, né, da questão que tem a ver com cultura, né? O aluno, a criança, às vezes, ela, por exemplo, na China, vou dar só um exemplo básico. Quando eu falei do vôlei e da ginástica, na China, eles recrutam crianças, né? A forma que eles recrutam é muito ruim. Eles recrutam crianças a partir de 4, 5 anos para começar a fazer ginástica, porque despontam aí na ginástica. Só que a forma que eles trabalham, eu não concordo. Mas eles pegam por quê? É realmente na hora o que está acontecendo no desenvolvimento motor. Então, para a ginástica, é excelente trabalhar a partir dos 5, 6 anos. Agora, a China, além de ter uma questão que eles trabalham ali, que é né, da ciência, né, eles têm essa apropriação, eles também têm a questão cultural. Por quê? Eles são campeões de ginástica desde a década de 60, desde a Guerra Fria. Então, agora, e nós aqui culturalmente? É o futebol. Apesar de que nós estamos perdendo um pouco isso. E a Jamaica é o atletismo. Então, se você pega aí culturalmente cada país e vendo eles como eles despontam, se você juntar a genética, que é o dom, né, com a questão cultural,
vão ser potências em determinadas modalidades. Então, acho que isso que é importante. Por isso que a gente tem que trabalhar todos os conteúdos. Eu não sei de onde está vindo a realidade do meu aluno. Então, vamos diversificar o máximo possível e dar acesso para eles, né? Acho que é importante. Sim, e é um fato interessante, que nem você acabou de comentar, que a gente é conhecido como o país do futebol, né? E a gente acaba vendo que não somos mais um país do futebol, a gente vê agora uma ascensão aí do futebol global, por exemplo, e eles estão se equiparando a nós. Tá? Nós já fomos uma potência. Não que ainda não sejamos, mas eles estão nos pegando, assim como qualquer outros esportes. No caso da China, por exemplo, da ginástica, assim, eu creio que, por exemplo, agora a gente aqui, se a gente tivesse o apoio necessário, eu creio que em muitas dessas modalidades a gente teria grandes campeões, assim como a gente tem hoje. Porque, por exemplo, só de participar de uma Olimpíada já é uma grande conquista, principalmente para os jovens aqui brasileiros. Enfim, uma coisa muito curiosa que eu tenho que tirar dessa dúvida agora, por que do pessoal ter essa preferência por bola no geral? No caso do vôlei, do basquete, do futebol, principalmente do futebol e do futsal. E como que a gente pode vencer essa preferência e apresentar as novas modalidades aí? Marcos, uma questão é cultural, né? Porque se você trabalha com esses esportes desde pequenininho e a mídia mostra mais esses esportes, então, assim, eles quando chegam, têm a oportunidade de fazer um determinado esporte, eles escolhem o que eles assistiram, ou escolhem o que eles vivenciaram enquanto criança. Então, tem essa questão. E tem a questão que esses esportes, a maioria deles, quando se trata de bola, são esportes coletivos. O esporte coletivo é muito bacana, né, cara? Nós somos seres humanos, a gente tem que viver em grupo, né, É aglomerado. verdade. Por isso que essa pandemia está acabando com a gente, que a gente tem que ficar isolado. Então, assim, tem essa questão cultural, que é o que a gente vê, o que a mídia também massifica aí nos programas. Tem a questão do coletivo, que a gente tem necessidade de ficar junto, de brincar junto, de jogar junto. Então, o individual é mais difícil. Por isso que a gente corre, às vezes, do atletismo, da natação. A Márcia, a professora Márcia sabe disso, né? Que tem um filho que nada aí, nada muito bem. E é difícil você ficar lá contando azulejo no chão da piscina, né? Com o olho aberto, dando braçada para lá e para cá. Tem que ter Tá muita força de certo. vontade, né? Ah, tem. Entendi. Se citada, eu vou ter que falar. É muito difícil. E é um esporte que não tem investimento, porque é um esporte caro, né? Não é acessível para todo É mundo, a verdade, natação, assim como vários outros é verdade. esportes. A bola, né? Eu acho que, assim, as crianças crescem, todo mundo ganha uma bola, tem uma quadrinha no bairro que dá para chutar uma bola. Tem esportes mais acessíveis, né? Tem outros que não alcançam a grande maioria da população. É isso. Não, é verdade, é verdade. Hoje, por exemplo, o futebol, em qualquer lugar, em qualquer bairro que você vá, tem nem que seja um golzinho ali sem a rede, mas que tem, entendeu? Tem um golzinho ali para você poder fazer, bater uma bola aí com os colegas. Eu, por exemplo, eu falo muito basquete porque eu amo, é um esporte que eu tenho de paixão. E eu gosto muito. Mas, por exemplo, o basquete, hoje aqui em Juiz de Fora eu só conheço 2 quadras. Assim, creio que tenha mas, tipo, as que eu conheço e que são mais acessíveis para mim são 2 só. E essas mais acessíveis, assim, digo, quilômetros da minha casa. Enfim, levando em consideração o que foi comentado antes por você, Silvio, sobre, por exemplo, a recrutação. De pessoas, no caso lá da China, que foi comentado, da China, recrutação das crianças para ginástica. Em alguns países, há o desenvolvimento de atletas de alto rendimento pela rede de ensino, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo. Já no Brasil, a gente tem a sensação de que ambos não têm um diálogo, né, na formação ali do jovem. Como que seria possível a gente mudar esse cenário? E, assim, na sua opinião, qual a importância desse movimento conjunto entre esporte e estudo? Então, Marcos, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda, né,
se não me dá lucro, eu não invisto, né? O nosso empresariado é assim. Ele não fala 100%, né? Tem uns que não, mas a maioria é essa. Eu vou investir numa coisa que eu quero retorno. Se eu não tenho retorno, eu não vou investir. É isso que acontece no Brasil, infelizmente. Se é o futebol que dá retorno, ele vai investir no futebol. Se a luta, se a ginástica não me dá retorno nenhum, para que eu vou investir nisso? Só que dentro, né, da concepção social, se você investindo nisso, você está fazendo um bem não para si, né? Para aquela região, né, para aquele local, para o mundo, né? Para aquela pessoa especialmente. Só que, infelizmente, né, a gente não tem essa cultura. Por isso que é tão difícil, né? O acesso à natação, o acesso ao tênis, porque é individual, equipamentos são caros, então como nós vamos investir nisso? Não vou ter retorno nenhum. A Fórmula 1, por exemplo, qual a possibilidade de nós termos um outro Ayrton Senna no Brasil? Vai ser muito difícil, né? Daqui uns anos de complicadíssimo. Novo. E você falou uma questão muito bacana, né? Por exemplo, basquete, só tem 2 quadras. Se você não tem quadra, se você tem quadra e não tem uma cesta, como é que você vai jogar basquete? Difícil. Às vezes tem quadra. A escola sempre tem quadra, você reparou? Ou espaço para jogar uma bola. Por quê? Ela não é só para... A gente acha que faz uma quadra na escola que é para educação física. Gente, sinceramente, não é. É para fazer a quadrilha, é para fazer uma festa, para ganhar dinheiro. E a educação física também vai ser feita ali. Mas aí, quando fala em educação física, a pessoa só tem dinheiro para comprar uma bola. Por isso que os alunos gostam de bola desde criancinha. Agora, se tivesse dinheiro para comprar uma raquete, se tivesse dinheiro para comprar luvas de boxe, se tivesse um som é tão barato, cara. Compra um som em vez de uma bola, né? E vamos dar uma aula de dança. Só que, assim, tem que ter um interesse, né, institucional. Sim. E não tem, infelizmente, não tem. Você me falou uma questão aí, eu perdi o finalzinho, Marcos. Qual que era mesmo? Sim. Qual a importância desse desenvolvimento conjunto entre o esporte e o estudo? Sim. Então, cara, a gente... Antes de dar a resposta assim, eu queria falar uma coisa. Tinha um programa em Juiz de Fora que era bom de bola e bom de escola. Se o menino tivesse nota boa na escola, ele podia participar do programa. Se ele tivesse nota ruim, ele tinha que sair do programa. Isso é um incentivo? É. Mas isso é legal? Eu não sei. Entendeu? Porque o esporte, por si só, ele já desenvolve a parte intelectual do aluno. Ele desenvolve a parte cognitiva, ele tem que pensar, ele tem que agir rápido, ele treina ali algumas habilidades, que ele força a memória dele. Então, assim, não necessariamente precisa vincular essas 2 coisas. Isso talvez vai ser um motivacional, mas não necessariamente precisa vincular. Por exemplo, eu sou, né, professor e tenho meu time de vôlei aqui no campus. Os alunos, eles estudam do integrado, você sabe disso, né, de 7 da manhã às 6 da tarde. E eles ainda vão treinar vôlei, cara. Vão treinar vôlei, terça e quinta. E quando eu não dou treino, segunda, quarta e sexta estão lá enchendo o saco querendo bola de vôlei. Ué, que hora que esses meninos estudam? Aí você vai olhar o histórico da maioria ali, só notão, cara. Não quer dizer, opa, então não é um negócio aí, né? A ciência já mostra isso, mas a gente vê isso na prática. A ciência mostra que a atividade física aumenta a parte cognitiva, né? Melhora, né? Desenvolve a parte cognitiva. É só depois o aluno canalizar corretamente. Por quê? Se ele tiver 1 hora para estudar, ele vai dedicar 1 hora, ele vai ser mais concentrado para estudar. Ele falou, vou estudar aqui 1 hora, porque eu prefiro jogar vôlei 2 horas, ou qualquer outro esporte, do que ficar treinando, estudando 2, 3 horas e jogar vôlei 1 hora. Então, vou concentrar nisso aqui, depois eu vou fazer atividade de lazer. E vice-versa, cara, um ajuda o outro. É muito interessante. Eu não estou preparado aqui para falar de estudos, mas a gente tem vários estudos mostrando isso, né? Alinhando o desenvolvimento cognitivo à prática esportiva. Silvio, você tá aí discorrendo sobre a relação dos esportes, a dificuldade que cada um tem, um ser mais individual, mais caro, outro ser mais coletivo, mais barato. Assim, o futebol, eu acho que ele acaba sendo mais popular e o mais jogado, porque é muito simples de você até simular um ambiente para jogar futebol sem ser o mais adequado, né? Tipo, eu lembro quando eu era criança, a gente pegava lá 2 pares de chinelo na praça, colocava ali um do lado do outro para fazer o gol, pegava uma latinha de refrigerante e ficava jogando. Quer dizer, é muito simples de você pegar e querer replicar esse esporte. Agora, não dá para fazer o mesmo com os outros, né? No máximo, o vôlei ali, que só precisa de uma bola, e mal vai alguma brincadeira, né? Mas você tem alguma visão, assim, indo para o aspecto mais econômico, de como fazer para
tornar isso mais barato? Alguma coisa para deixar mais acessível, alguma medida? Bom, Álvaro, tem alguns esportes que é muito difícil, né, cara? Porque o equipamento esportivo para desenvolvimento do esporte ali já é caro. A gente teria que ter um incentivo, né, ou governamental, ou até mesmo do meio privado, para poder para tornar acessível esses esportes. A mesma quadra do futsal, ela poderia ser uma quadra de tênis, por exemplo, né? Então, assim, agora é muito difícil fazer uma piscina de natação, uma piscina, né, para desenvolver a natação do lado de uma quadra num bairro de periferia, né? É preferível ter um loteamento, é preferível colocar um prédio ali do que talvez fazer uma piscina. Então, assim, são questões Uhum. que vai depender muito de interesse político, né, de interesse de quem nos governa. E como é uma questão de investimento alto, isso talvez não, infelizmente, né, é ruim falar isso, isso não dá voto, né, isso aí, Aham. na maioria das vezes, não tem a possibilidade de fazer esse investimento, né, a intenção, a vontade de fazer. Então, assim, eu acho complicado, porque, a Márcia falou, como é que, pô, eu quero... Quantos, né, nadadores aí deve ter em potencial nessas comunidades carentes? Quantos não deve ter, cara? Deve ter muito, deve ter pouco, não. Mas a gente nunca vai saber, né, infelizmente. Quantos jogadores de basquete, né, o Marcos falou, tem nas periferias aí, aqueles meninos de 2 metros, cara, a gente vê menino de 2 metros aí que não sabe nem pegar na bola de basquete. Pô, se fosse desenvolvido desde pequenininho, tivesse oportunidade de É praticar, pô, verdade. tava aí despontando na NBA, ou até mesmo no Brasil, com uma liga forte. Então, assim, falta incentivo, falta a gente poder Um proporcionar sonho, hein? vivência. É um sonho, Uhum. cara. Tênis de mesa, cara, olha só que interessante. É simples, cara, tênis de mesa. Por que não tem investimento? É um esporte barato. Eu acho que é um esporte barato. Eu considero ser um esporte barato. Você coloca uma quadra, dentro de uma quadra, pelo menos umas duas quadrinhas de cimento mesmo. E coloca umas raquetes já para os meninos, né, brincar lá. Uma raquete de tênis de mesa não é caro, mas culturalmente a gente não é. Agora, olha a China, difícil superá-los, né? Então, assim, falta muito interesse Verdade. político por trás. É que o esporte ele acaba caindo na maldição da educação também, né? É uma coisa que traz um retorno grande para a sociedade, só que esse retorno é sempre de longo prazo. E aí os políticos de hoje não têm interesse de fazer nisso porque eles não vão colher o benefício para eles do que vai vir lá na frente, né? Eles não vão ter o crédito, vamos dizer assim. O possível. E voltando na real, a questão do esporte, o estudo em si. Como que está sendo, cara? As atividades remotas aí nessa pandemia, como que está sendo a dinâmica, cara? Do ensino, a educação física à distância. Porque a gente sente saudade desse contato, né, do coletivo. Cara, tá sendo uma das coisas mais difíceis para nós, professores, né? Em especial para mim, que eu amo o cara da aula, amo estar na quadra. Eu dou aula teórica, sim, cara, mas eu dou aula teórica 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, eu quero ir para a quadra, quero mostrar. Então, assim, para nós está sendo muito difícil. Agora, a gente não está deixando de fazer o nosso trabalho, sabe? Eu particularmente, eu e os meus colegas do núcleo, né, Miguel, Graziano, Gustavo, a gente tem feito aulas muito bacanas, videoaulas. Se os alunos estão aproveitando essas aulas, acho que a gente está, pelo menos, contribuindo com o conhecimento. Então, talvez não com a prática, mas com o conhecimento esportivo, de lutas, né, ou da prática esportiva, ou da prática da atividade física, a gente está tentando contribuir. E fazendo tudo o que eu falei no início, contextualizando, mostrando as regras, mostrando a parte motora, né, o desenvolvimento motor, o gesto técnico. Assim, a gente tem feito, tem sido um desafio, mas não tem sido difícil, né, Marcos? Porque a gente tinha essa concepção já de ter aquela parte inicial teórica nossa lá. Então, o que a gente trouxe? A gente está refletindo para cá, para o meio virtual, assim como as outras disciplinas, só que, infelizmente, a gente está sentindo muito falta da prática. E incentivar o menino a fazer a prática é complicado. Eu fui lutador de karatê, vou dar um exemplo para vocês. No terceiro ano, a gente trabalha o conteúdo de lutas. Eu trabalhei o conteúdo de lutas agora no terceiro bimestre, né? Estou trabalhando. E um dos temas foi karatê. Cara, eu dei um desafio para os meninos. Eu fiz um kata, depois eu desmiucei ele, né? E coloquei na página, né? No SIGA. Falei, ó, quem fizer o kata, como eu fiz, e gravar e enviar para mim, tem 2 pontos extras em qualquer bimestre. Cara, ninguém fez. Então, assim, é difícil, entendeu? É difícil. Entendo. Tem o professor Gustavo, que é o meu professor atual lá né, do terceiro.
E ele comentando, ele, assim, tentou incentivar a gente, por exemplo, o arremesso de peso. Ele mandou alguns vídeos para pelo menos a gente treinar um pouco, fazer os movimentos, para ter uma noção, treinar um pouco com uma bolinha de papel, algo mais acessível ali, só para a gente ter uma noção do movimento. E, assim, eu tenho certeza que a gente tivesse na aula presencial, ia ser, assim, maravilhoso, mas creio que essa é uma das partes mais tristes da pandemia. Claro, lembrando todo o resto, a questão sanitária, não excluindo isso, mas assim, para o estudante de educação física ficar longe da quadra, até mesmo professor, é muito triste, sabe, é muito complicado. Enfim, inclusive, o Silvinho, como que a gente pode tornar essas atividades esportivas mais acessíveis? Usando, por exemplo, os espaços das cidades. Qual a importância dessa promoção esportiva fora da escola? Então, Marcos, quando o aluno ele tem contato, né, com com vários conteúdos da cultura corporal, em qualquer espaço que ele estiver, ele pode vislumbrar a oportunidade de praticar atividade física. Então, vou dar um exemplo para você. No terceiro ano também, eu trabalho com parkour. Eu monto um circuito de parkour lá dentro do ginásio, com os equipamentos de ginástica. Mas mostro para eles também que é possível fazer isso numa praça. Então, se ele chegar numa praça e falar, pô, vamos fazer um parkour aqui, chamar uma galerinha para fazer um brincar de parkour, sim, é uma oportunidade, porque ele teve um contato com aquilo. Se ele chegar numa quadra e ver um espaço ali, uma possibilidade, com a mesa, a possibilidade de jogar um tênis de mesa, talvez ele chame uns colegas e compre 2 raquetes e uma rede e coloque ali e comece a brincar. Então, acho que é preciso ter os espaços. Para fomentar a prática esportiva, eu preciso ter os espaços esportivos. Eu não tendo os espaços esportivos é muito complicado. Porque mesmo eu não tendo, o Álvaro falou, a gente não faz isso na rua, no quintal de casa, põe 2 chinelos ali. Eu brinco com a minha filha, cara, minha casa que tem um quintal pequeno, ela fala, pai, vamos brincar, adora futebol, pai, vamos brincar de futebol. Cara, a gente brinca num espaço tão pequeno e ela adora, entendeu? Então, assim, é possível a partir do momento que tenha a possibilidade ali, né, se você vislumbrar que é possível jogar, né, ou brincar naquele espaço. Então, a primeira coisa, disponibilizar os espaços. A gente tendo disponibilidade de espaço, a criança, o adolescente, o jovem, ele vai chegar e vai querer fazer, ele não vai querer sentar e usar uma droga, né, ou querer fazer um vandalismo, não. E também colocar lá e não ter nenhum incentivo, aí vai ter vandalismo, vai ser um local de usar de drogas, né? Vai ser um ponto complicado, se você passar. Então não é só disponibilizar, né? A gente tem que estar disponibilizando e fomentando ali aquele espaço para a prática esportiva. Enfim. A gente comentou aqui sobre a questão da educação física para as crianças e para os jovens também. Deixa eu fazer uma pergunta: existe algum limite de idade para exercício físico? Não, existe o exercício físico certo para a idade certa, né? Então, por exemplo, eu não vou dar uma bola de futebol para um bebê de 6 meses. Mas eu posso, a partir de 6 meses, colocar ele numa piscina de natação para ele fazer uma natação. Olha só. Então, assim, a gente tem que saber, de acordo com o desenvolvimento motor, né, da faixa etária, e como que está aquela criança, né, no seu padrão motor, da atividade correta para aquele momento, para aquela faixa etária. O idoso, por exemplo, né, ele pode fazer várias atividades físicas, caminhada, hidroginástica, até mesmo esportiva. Então, a gente tem que saber, só que tem que ser uma atividade esportiva. Sim. Um pouco contato físico. Vou mandar um idoso de 70 anos jogar um basquete, que tem um handball, que tem um contato físico todo? Não tem como, né? Mais de futebol, né? Mas dá para jogar um vôlei. Ah, mas é difícil. Não, a gente adapta um vôlei, dá para jogar um vôlei. Né? Dá até para jogar um basquete, colocando umas regrinhas. Mas talvez o melhor para aquela faixa etária é uma natação, uma hidroginástica, uma caminhada, uma musculação que ele faz sozinho, né, individualmente. Isso aí. É verdade. Inclusive, entrando nessa questão do idoso, neste século, principalmente, a gente tem a percepção de que essa leva que está vindo da terceira idade, dos idosos, eles estão
vindo com uma tendência de se cuidar mais, de serem mais ativos. O que pode estar acontecendo para estar acarretando nessas coisas, né, nessa decisão deles? Sim, eu vou fazer um machismo aqui, tá, Marcos? Mas essa geração agora, de idosos, né? Os nossos pais, né? Eles, 20, 30 anos atrás, eles tiveram, talvez muitos ali, né? Tiveram a oportunidade de vivenciar algum esporte e pelo trabalho, né, pelas questões aí de vida, né? Não tiveram tempo mais de praticar. Estão chegando em determinado momento e estão vendo a importância da atividade física, né? Teve muito estudo, né, mostrando isso, que a atividade física é bom para a saúde, mas também a possibilidade de fazer, não, eu vou fazer o que eu quero agora, eu vou entrar na academia, eu vou fazer uma natação, vou fazer uma hidroginástica, não só para a minha saúde, mas também para o lazer. Acho que a gente tem uma geração aí que está assim, dando mais importância, tanto pelas questões científicas, né, do efeito da atividade física, quanto a possibilidade de realizar uma atividade de lazer, de divertimento. Agora, eu fico muito preocupado das gerações anteriores à nossa, né? As nossas crianças aí de 10 para baixo, né? Ou de 20 anos para baixo, até vocês, né? Mas de chegar lá na terceira idade e não querer fazer atividade física. Por quê? O mundo tecnológico está avançando muito. A gente está muito preso à tecnologia. A gente não tem, e os espaços de divertimento estão ficando cada vez menores ou acabando. Antigamente, na nossa rua, a gente brincava de pique. Hoje você não vê uma criança. Vocês ainda, na idade de vocês, talvez tenham brincado. Mas hoje vocês veem, tem primos, sobrinhos, irmãos pequenos que ficam dentro de casa o tempo todo no celular. Sim. Né? Então, essa geração eu tenho medo daqui Verdade. 50 anos. E Realmente. tem a ser pior aí em cidades grandes, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Por exemplo, enquanto eu gravo esse podcast, eu não estou em casa, eu estou em outro estado, vendo meus primos aqui, meus parentes. E aí, que fazia anos que eu não via eles. E aí, eu vendo aqui é uma cidade muito pequena, assim, comparado a Juiz de Fora, por exemplo, e que ainda se preservou aquela coisa de brincar de pique, de pega-pega e jogar uma bola, sabe? A gente vê que nos centros maiores, por questão talvez de não oportunidade, ou questão de segurança mesmo, dependendo do centro que você vive, ficou mais, como que eu posso dizer, mais seguro ficar em casa no seu computador ou no seu celular, que é algo que os pais estão sempre ali atentos. Enfim, Silvio, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, tá? Foi um papo excelente. Caso queira, aí o palco é seu. Se quiser divulgar algum projeto, se quiser falar da sua rede social, enfim, quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Agora é a hora. Ô Marcos, eu que agradeço a oportunidade, né? Quando a professora Márcia entrou em contato, eu me disponibilizei, porque é um assunto que eu gosto, é a profissão que eu escolhi para minha vida. Ontem mesmo, anteontem, né, uma ex-aluna, Raíssa, colocou no Twitter, e estava ansiosa que a primeira aula presencial dela é de educação física, ela passou na faculdade, e eu mandei uma mensagem para ela: "Ô, Raíssa, espero que você seja feliz como eu sou feliz, né? Espero que você goste como eu gosto da educação física." E muitas vezes a gente não vai ter um retorno financeiro que a gente quer. É privilegiado, né, de estar no Instituto Federal, tem um salário que me ajuda muito, né, cuidar da minha família, ter uma qualidade. Eu desejei isso para ela. Ela falou assim: "Eu queria ser pelo menos 10% do que você é." Cara, eu acho que, assim, a gente gostando do que faz, vocês aí no meio tecnológico, né, a gente sendo feliz, a gratificação depois é consequência. A gente tem que ser bom no que a gente faz, né? E eu sim, modéstia à parte, eu acredito que eu sou bom no que eu faço, senão não estaria onde eu Com estou. certeza, tá? Bom e gostar do que fazer, né, Marco? Gostar do que fazer, ter amor do que você faz, tentar ser justo, né? Que é tão difícil. Mas, assim, então, eu acho que isso é o caminho, isso que eu deixo de recado para a galera. E agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar falando. E sempre precisar, né, estou à disposição para conversar, para ajudar. E é isso aí, meu amigo. Show de Isso bola. aí. Então, meus E que as parabéns a pessoas não Raíssa, tenham né? medo. Oh, desculpa, Marcos.
que as pessoas não tenham medo dos Não, desafios, né, claro. de vivenciar coisas novas, né, de lutar, de fazer luta, de É fazer isso aí. dança, de fazer É ginástica. isso aí. Os desafios é que nos movem, né? Obrigado, tá, meu É, amigo? e não. É isso. E não se deixem levar a opinião alheia, tá? Não é porque um esporte tem mais presença de mulher que você não possa entrar, tá? Ou o mesmo para as meninas, a mesma coisa. Não é porque é um esporte predominante masculino que você não possa entrar e, enfim, quebre essa barreira, tá? Enfim, novamente, muito obrigado. Lindas palavras. Meus parabéns à Raíssa, né? Que passou e que ela também se torne um ótimo profissional na área dela. Lembrando aqui, agradecendo agora aos nossos ouvintes, muitíssimo obrigado a você que ficou presente até agora. Lembrando que temos o nosso canal de cortes, tá? O IFCast Cortes, lá no YouTube. Temos o nosso Instagram, IFCastJF, né? E também temos o IFCast no Spotify e no YouTube. Esse aí são os episódios completos, tá? Sem os cortes. Inclusive, não se esqueçam de estar lá interagindo com a gente no Instagram, tá? De estar mandando mensagem, participando das enquetes. O Aleph e o Álvaro estão empenhadíssimos, né, nessa parte aí e com certeza estão atentos. Enfim, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem bem.